Humilhados e Ofendidos, take 1. Olá, tô aqui para mais uma resenha de livro. Hoje eu vou falar sobre um autor que eu gosto bastante, né, que é o Fyodor Dostoiévski. Só que nesse livro eu encontrei um outro autor, assim, um Dostoiévski bem diferente do que eu já tinha lido anteriormente. E ele é, na verdade, assim, eu acho que nesse livro talvez ele seja mais palatável, assim, até mais fácil, de um modo geral, das pessoas curtirem e gostarem do Dostoiévski, né? E eu tô falando dessa obra que é Humilhados e Ofendidos. Essa aqui é uma edição da Marie Claret, tem bastante nota de rodapé, que eu gosto bastante, porque sempre consegue clarear nossa mente, né, sobre a questão do autor e tudo mais. A tradução é do Oleg Almeida, né? Eu fiquei bastante tempo sem fazer resenhas, né? Porque vida de professora não é fácil. Então, mas agora eu tive um tempinho, então eu vim aqui fazer essa resenha, porque eu tô com alguns livros acumulados, né, de leituras que eu já fiz para poder fazer resenha. Mas enfim, vamos falar do livro, que é o mais importante. Essa é uma obra que foi escrita em 1861, né? E muitos consideram ela uma obra de transição. Então a gente não está falando nem do Dostoiévski no início, né, como por exemplo de Noites Brancas, e a gente também não está falando de um Dostoiévski lá depois, né, de Crime e Castigo. A gente está falando ali depois, ele teve passou um tempo exilado, né, na Sibéria, e aí ele escreve essa obra. Essa obra, ela tem algumas características que são bem importantes ao Dostoiévski, mas eu acho que elas estão aqui de uma forma um pouquinho mais comedidas, ou na verdade eu acho que é uma outra forma. Eu diria que aqui o Dostoiévski, ele está quase shakespeariano, assim. Ele está mais próximo de um romance, de uma novela, de um folhetim, assim, que ele foi escrito originalmente de uma forma de folhetim, do que um Dostoiévski de um Crime e Castigo, por exemplo, né? Que tem aquela coisa de falar e envolver, a gente ficar angustiado, né, o tempo todo. Aqui o livro, muitas vezes, assim, eu acho que ele fica bem simples mesmo, e pra mim, onde ele consegue ter esse momento que tu diz, aqui é o Dostoiévski, é quando a gente vê os diálogos entre os personagens, assim. O que conta a história? A história é basicamente a história de uma família muito humilde, né? Deixa eu ver o nome aqui em russo, porque eu não quero falar errado, que são os Ikimniev, né? Que sofrem muito uma opressão por parte de um príncipe russo, né? Que aqui a gente tem aqui esse conflito de classes que vai ficar sempre muito evidente na questão do pensamento do Dostoiévski, sobretudo o posicionamento político dele mesmo, né? O narrador da história é o Ivan Petrovich, que é o Vanya, né, que é um escritor e que tem muita gente que considera que seja o alter ego do Dostoiévski, né? Na família Kamenev, a gente tem a Natasha, que é o interesse amoroso mesmo do Vanya. Porém, ao longo da história, essa menina vai se envolver com o Alyosha, que é o filho do príncipe. O nome do príncipe, que é o personagem mais assim, cruel, e ele, na verdade, ele incorpora bem essa visão da questão do capitalismo, né, da burguesia, é o príncipe Piotr Alexandrovich Volkovsky. Piotr Alexandrovich Volkovsky, né, que é o Volkovsky. E aí, todo o desenrolar da história vai nesse lugar desse príncipe mesmo, assim, detonando com essa família, né, importunando essa família. E importunando por quê? No início do livro, ele se dá muito bem com essa família, inclusive o pai da Natasha é, assim, de confiança, trabalha para ele durante anos e tal, até que ele acusa esse senhor, né, de roubo, né, de tá fazendo coisas erradas, equivocadas com a administração, né, com o cargo que ele tinha. E isso deixa esse senhor muito humilhado, muito ofendido, né, e a partir daí a relação azeda de vez, porque ele tem a questão, esse senhor tem os brios dele, né. Só que ele não conta que a filha dele, que até então ela tem uma relação ali amorosa de namorados praticamente com o Vanya, né, ela vai se envolver com o filho desse príncipe. E a partir do momento que ela se envolve com o filho desse príncipe, ela foge de casa, né? E vocês imaginam o escândalo que era para uma moça fugir de casa. Ela leva o nome da família, leva tudo junto, né? E essa moça vai muito imbuída no sentido de que ele é apaixonado por ela, ele vai ficar com ela e eles vão se casar. E o que é bonito nisso tudo é a relação que o Vanya, né, que o Petrovich tem com ela,
Petrovich, que depois eu falo errado, né? Petrovich tem com ela, que ele era meio namorado dela, mas a partir do momento que ela fala e se abre sobre a relação dela e diz que está apaixonado pelo outro, ainda assim ele fica do lado dela, sempre apoiando ela, né? E a vida do Vanya, que é o narrador e tudo mais, ela vai se entrelaçando dos outros personagens e ele vai sempre, o desenrolar da história é ele contando justamente isso, o envolvimento que ele está tendo nessas histórias que estão acontecendo ali. E tudo começa, na verdade a vida dele muda num dia que ele está num bar e tem um senhor de idade junto com um cachorro, os dois magérrimos, os dois super mal, desnutridos, e eles morrem na frente dele. E aí ele fica muito compadecido daquilo, porque esse homem é meio que um personagem, ele das ruas, anda por ali, mas ninguém sabe bem quem ele é. E a partir do momento que ele vai ajudar esse senhor, no sentido de dar uma acolhida, uma morte digna, um enterro digno, uma morte digna é ótimo, um enterro digno desse homem, ele acaba conhecendo uma menina, né, uma órfã chamada Nelly, né, ou Nelly. E, enfim, toda a história são altos e baixos dessas pessoas, todas elas têm as vidas, assim, se cruzando. E esse príncipe, ele, assim, ele é tudo que a gente possa imaginar que é assim, de repugnante na sociedade, né? Ele digamos, ele humilha as pessoas, ele é snob, né? Ele tem até um quê ali de um Marquês de Sade, eu achei, assim, uma coisa meio debocha dos outros, né? E tal. Não no início do livro, isso aí lá no final que ele vai mostrando, botando as garrinhas de fora, né? E o que ele quer, basicamente, é acabar com essa relação do filho com essa moça. Porque essa moça é pobre, é filha de um homem que supostamente teria roubado o dinheiro dele, né? Feito coisas erradas no trabalho. E ele quer que o filho case com uma filha de uma condessa, que para os interesses econômicos dele seria muito mais interessante, porque a menina, se chama Kátia, é herdeira de uma grande fortuna. Então, o livro é basicamente isso, é quase como se fosse de fato uma novela, né? Todo esse enredo ali no entorno. E aí, a parte que é mais interessante e que a gente consegue enxergar bem no Dostoiévski são os diálogos. A força dos personagens está nos diálogos que eles travam durante toda a história. Take 2. Deixa eu explicar melhor uma coisa que eu falei sobre o Sade. É que o Marquês de Sade, para quem não leu, ele, embora ele seja muito vinculado a questões sexuais e tudo mais, que sim, estão lá em algumas obras dele, além disso, e com isso, ele quer fazer muitas críticas à sociedade. E nesse sentido, eu acho que esse personagem do príncipe é justamente uma crítica ali que tem bem sagaz sobre a sociedade, sobre essa burguesia, sobre essa nobreza, na verdade, não é nem uma burguesia, mas uma nobreza, na verdade, que mesmo que ainda esteja em decadência, né, porque vai aí sim ganhar lugar a burguesia, ela ainda se acha espetacular, ela ainda se acha maravilhosa, né? Então, nesse sentido, esse personagem do príncipe, não quero errar o nome, né, do Valkovsky, ele tem muito disso, assim, dessa crítica que está ali por trás disfarçada, né, essa crítica disfarçada não, esse personagem disfarçado de superior e etc e tal, mas isso feito assim uma ironia, na verdade, dessa hipocrisia que existe por trás dessa nobreza, né, dessa nobreza no sentido, ambas as palavras, de nobre da questão social, mas nobre também do caráter, né. E aí tem uma coisa interessante, porque o personagem do filho do príncipe, o Alyosha, ele é totalmente contrário do pai dele. Ele é ingênuo, ele é querido e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um personagem muito ingrato, assim, porque tem momentos em que tu fica com raiva dele, porque tudo que o pai dele fala, ele acredita, tudo que o pai dele fala, ele acredita, ele não tem senso crítico de nada, né? E é isso que encanta a Natasha. Ela acha que ele é um coração puro, etc e tal. E eu fico pensando como é que ela não conseguia enxergar que ele era uma criança totalmente manipulado pelo pai, muito infantil, muito mimado e que acredita naquilo que não é que é conveniente para ele, mas que
não causa sofrimento para ele, não há nenhum questionamento para ele sobre a questão da conduta do pai dele, assim, até tem um momento que ele ensaia olhar para o pai dele de uma forma diferente, mas ele acaba cedendo não aos caprichos, né, mas a teia da sedução do pai dele ali para que ele se envolva com a menina, com a Kátia. E o livro todo, assim, eu acho que a figura também da Nelly, que é essa órfã, é que eu não quero ficar contando muita coisa para vocês para não estragar o livro, ela é muito importante para a gente ver também um outro lado, que é o sofrimento da criança, quando uma criança é explorada, a preocupação que ele tem com essa questão da infância, né? Essa menina representa muita coisa ali, e ela, ao mesmo tempo que ela é humilde, que ela é pobre, ela é altiva, assim, ela tem uma coisa, uma altivez que tu fica mais ou menos, tu percebe onde ela se relaciona com todas as pessoas, justamente por essa altivez que ela tem, assim, ainda que não tenha nada de bem material e que esteja doente e tudo mais. Então, é um livro, assim, muito bacana, muito interessante. Essa edição é muito legal, tá? Ela é bem completa, a tradução é muito interessante, as expressões, os termos que são usados, né? Essa coisa dos apelidos que eles usam também, que eles sempre têm essa coisa de falar o nome, mas eles sempre se referem ao apelido, né, da pessoa, que tem essa questão da proximidade, do laço afetivo e tudo mais. E esse é um livro que eu acho que pode pegar e fazer com que as pessoas, para quem não conhece Dostoiévski, é um primeiro contato, eu acho que é interessante, assim. Não vai ser aquele Dostoiévski que dilacera a gente no meio, né? Ele vai ter pontos que tu vai realmente pensar assim, ó, tu vai sentir a questão da crítica, sentir a tenacidade, a sagacidade dele para falar da questão da condição humana, porque ele fala isso através dos personagens, mas não é um Dostoiévski hardcore, assim, ele não tá no momento mais agressivamente brilhante dele, eu diria, né? Mas é um livro muito legal, assim, de ler, né? Não foi o livro dele que eu mais gostei, mas eu achei interessante porque eu achei ele muito mais um romance mesmo, porque se diz um romance, mas muito mais um romance no sentido de novela e de história, de uma história muito palatável, muito fácil da gente entender, do que dos outros livros que são assim, de tu te mexer com as tuas entranhas, com o teu coração, com o teu psicológico, né? Vide Crime e Castigo, que é um acontecimento psicológico mesmo na vida de uma pessoa, depois que tu lê aquele livro. Mas, basicamente, eu acho que essa história que envolve essas pessoas, esses seres humanos, que poderia ser qualquer pessoa, e essa crítica que ele faz, né, dos pobres, né, das pessoas pobres, dos ricos, né, dessa nobreza, que ainda que não seja tudo isso, que está decadente, que está ali, mas que está tentando se manter, é muito da história que a gente vive hoje na nossa sociedade, não está muito distante, né, a gente não conseguiu sair muito disso. E eu acho que aí está o mais interessante do Dostoiévski, que é justamente trazer para a gente sempre histórias que a gente consegue conectar com as nossas vidas, porque eu acho que ele está contando histórias de todos nós, no final das contas. E é isso que faz com que um livro se torne um clássico, eu acho, que independente do período que a gente está lendo ele, esse livro é de 1861, né? Isso, 61. Imagina, 1861, a gente está em 2025, quase com o pé na porta de 2026. E o livro ainda faz muito sentido, né? Então, como eu sempre digo, eu já acho que eu falei isso em outras resenhas, né? O tempo passa, a humanidade passa, as coisas vão mudando, a tecnologia vem, etc e tal, mas o ser humano ainda é um ser humano e tem muitas questões que continuam afligindo a gente. Então esse é um livro para a gente poder se aproximar de um autor tão incrível que é o Dostoiévski e de uma forma, eu acho que mais tranquila, eu diria assim, né? Ele é mais palatável, né? Um pouquinho mais tranquilo do que outras obras. Eu acho que, por exemplo, Noites Brancas é super tranquilo também, mas também já é uma outra proposta. E eu acho que lá ele tá um pouco mais hardcore do que aqui. Eu acho, essa é a minha impressão, assim. Não sou uma especialista em nada, né, minha gente? Vocês sabem que eu tô aqui só indicando livros de acordo com as minhas impressões e os meus gostos para vocês. Então eu indico fortemente que vocês leiam Humilhados e Ofendidos, para quem quer começar a ler Dostoiévski, eu acho que é uma via interessante, eu acho que é um começo bacana. Não vou falar muito mais do livro, porque vocês sabem que as minhas resenhas, elas são para só deixar uma curiosidade, para deixar vocês curiosos sobre os livros,
Não quero aqui fazer um resumo do livro, porque isso é fácil, né? Vocês vão pegam na internet, entram ali, vocês conseguem puxar. Mas eu quero só contar da minha experiência com o livro e quais são as minhas impressões para vocês tentar estimular, né? Fazer com que vocês leiam e que vocês gostem, ou vocês de repente não gostem e falem, Vani, nada a ver, não gostei desse livro. Mas a experiência é sempre importante, a gente poder, eu falo sempre, para poder criticar a gente tem que conhecer, né? Então, fica a minha dica para vocês de hoje. Humilhados e Ofendidos, Fyodor Dostoiévski, da Martin Claret. Boas leituras e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.